Guiai nossos passos no caminho da paz. Queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a reflexão deste dia, vamos acompanhar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, está no capítulo 8, versículos de 4 a 15. Reuniu-se grande multidão e aumentavam os que acorriam a ele de uma cidade após outra. Então lhes propôs uma parábola. Saiu o semeador a semear a semente. Ao semear, alguns grãos caíram junto ao caminho. Foram pisados e os pássaros os comeram. Outros caíram sobre pedras, brotaram e secaram por falta de umidade. Outros caíram entre espinheiros, e ao crescer os espinheiros com eles, os sufocaram. Outros caíram em terra fértil e deram fruto centuplicado. Tendo dito isso, exclamou: quem tem ouvidos, escute. Os discípulos perguntaram-lhe o sentido da parábola, e ele lhes respondeu: a vós é concedido conhecer os segredos do reinado de Deus. Aos demais se fala em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam. O sentido da parábola é o seguinte: a semente é a palavra de Deus. A que caiu junto ao caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e lhes arranca do coração a palavra, para que não creiam e não se salvem. A que caiu entre pedras são os que, ao escutar, acolhem com alegria a palavra, mas não lançam raízes. Esses creem por um tempo, mas ao chegar à prova desistem. A que caiu entre espinheiros são os que escutam, mas com as preocupações, a riqueza e os prazeres da vida vão se sufocando e não amadurecem. A que cai em terra fértil são os que com excelente disposição escutam a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a parábola do semeador. Comentá-la às vezes parece repetitivo, redundante, porque por si só ela já nos ensina. Mas mesmo assim, vou tecer algumas palavras em destaque. A primeira delas, a semente, a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho, os que ouvem, mas a palavra que é semente não se transforma, é retirada. O terreno pedregoso, a semente brota, cresce, mas não vinga, não tem base onde se sustentar. O terreno com espinhos, onde a semente é a palavra de Deus que tem força, tem beleza, mas que com o passar do tempo que se envolvem com os encantos, outros encantos, e não permitem se envolver com a própria palavra, que é semente de vida. E como diz o Evangelho, não amadurecem os seus frutos, é como joio. Há, porém, outro elemento, a terra boa, o solo fértil, onde a semente que é a palavra de Deus penetra, enraiza, cresce com vigor, vitalidade, ultrapassa toda e qualquer dificuldade para poder frutificar. Assim, meus irmãos e irmãs, somos todos nós. Fazendo um paralelo dos terrenos apresentados, dirijo 3 perguntas que gosto muito de fazer em minhas reflexões. Como você se colocaria se fosse o semeador dessa semente? Se cada um de nós fosse essa semente, em qual solo queríamos estar? Apenas no caminho, em meio às pedras ou espinhos, ou cair em solo fértil? E se fôssemos o solo, um desses terrenos que foram apresentados hoje,
que tipo de semente eu queria receber. Como diz Jesus, quem tem ouvidos, ouça. E a canção que nos fala, só depende de nosso coração para a semente germinar até frutificar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, irmãs, neste dia desejo muita luz e bênçãos pelo aniversário de Carioca, esposo de Nirinha, de Danilo Ferreira, filho de Nilson e Ismênia, nossos queridos vizinhos, da professora Gisélia, uma amiga, um excelente profissional, também de Rosa, filha de João e Edith, de Eveline, também do Padre Lúcio, de Alusca, do meu primo Raul, filho de Júlia. Rezando hoje também pelo aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Francisco Tomás e com certeza lembrar com muito carinho, desejando muitas bênçãos, muita luz, muita proteção à sua missão, à sua vocação, também do aniversário de ordenação sacerdotal do nosso querido e estimado Padre Rodolfo Lucena. Que o Senhor nosso Deus te conceda um lugar especial no caminho que leva ao céu e no céu, por tudo aquilo que faz hoje, neste tempo presente, nos encaminhando para um reino muito especial. Deus te abençoe, muita luz e bênçãos. Por cada um de nós, por nossos pedidos e nossas preces, adorando a Jesus que por meio de seu Filho nos trouxe ao mundo vida, esperança, peçamos humildemente. Senhor, ouvi-nos. Senhor, Pai de todos os seres humanos que nos fizeste chegar ao princípio deste dia, dai-nos viver unidos a Cristo para louvor da vossa glória. Senhor, ouvi-nos. Conservai e aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade que derramastes em nossos corações. Ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos. Fazei que nossos olhos estejam sempre voltados para vós, para correspondermos com generosidade e alegria ao vosso chamado. Senhor, ouvi-nos. Rezemos uns pelos outros, pela vocação dos nossos sacerdotes, por toda a nossa comunidade que se reúne em oração, pelos projetos sociais, por toda a igreja do povo de Deus que atende ao chamado, à conversão. Juntos digamos: Senhor, ouvi-nos. Oremos. Deus onipotente e eterno, luz esplendorosa e dia que não termina, nós vos pedimos nesta manhã, neste dia, que vencidas as trevas do pecado, os nossos corações sejam iluminados com o fulgor de vossa vinda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos André Kim e Paulo Chang, seus companheiros da Coreia, São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora da Luz, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquemos em paz, que possamos ir em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.